Olá, Dilson, boa tarde. Olá, boa tarde, Joel. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Que bom. Vamos aí aguardar as pessoas. Estão chegando, marcamos às 15h30, estamos pontualmente aqui e muito feliz de recebê-lo. Só um Você me momentinho que eu acho escuta que tá. bem? Eu estou aqui, assim, gostaria de saber se as pessoas que já entraram, se estão me escutando, Agora melhorou. e escutando, vendo. Que bom. Tem muita gente aí chegando, em pleno sábado à tarde. Muita gente tirou aí um momento para soneca após o almoço, Verdade. não é? Eu pedi para quem quisesse também selecionar, separar os materiais para a gente construir uma arte, além de Eu discutir que- sobre a sua arte, não é? Então, vamos dar mais um tempinho. Você colocou os óculos, eu também não consigo tirar os óculos. Depois que a gente passa assim dos 40, eu não sei você se já passou, mas óculos para mim é tudo. Sem ele não funciona. Não, não cheguei nos 40 ainda não. A Ainda questão é, não. é a luz, né? Que eu tenho Sim, astigmatismo. E aí, às vezes, não dá pra ler de muito com a luminosidade. entendi. O meu acaba dando um pouco do reflexo em relação à luminosidade, mas eu prefiro realmente o reflexo do que estar. Deixa eu colocar um pouco mais para cá, que talvez fique melhor. Bom, eu acredito que pelo horário já dá para a gente começar. Tem muita gente chegando. Seja bem-vinda, minha irmã Alessandra, minha cara colega Alicia, professora da área de literatura de português. Coisa boa, seja bem-vinda. Nossa colega Ana Tereza, também das Sacramentinas. Ah, um prazer também, Ana, estar com vocês. Ana Gonzaga, Lília, algumas pessoas, suas amigas convidadas, Adilson. Sejam Paulo, todas e chega todos mais. bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e todas. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós estaremos iniciando essa primeira jornada aqui no Instagram, Jó Conta e Encanta, com o objetivo realmente de entrevistar autores baianos, para que possamos valorizar as pessoas da nossa terra, que tratem da nossa história, da nossa ancestralidade. E, assim, com muito prazer, é que eu convidei a Dilson Passos. Muito obrigada por estar aqui. Eu conheci o livro dele e a minha filha ficou encantada com a história, criou a boneca de Abayomi. E então eu achei que esse seria o momento oportuno, porque essa semana nós tivemos na segunda-feira o Dia da África. E durante toda a semana comemoramos a Semana Mundial do Brincar. Então, nada melhor do que unirmos a literatura com o brinquedo. E o livro de Adilson vai trazer justamente esses dois elementos, com mais todo o arcabouço da questão da ancestralidade, né, da cultura africana. Então, Adilson, eu vou apresentá-lo neste momento. Adilson é design, formado pela Universidade Federal da Bahia, escritor, ilustrador e escreveu esse livro lindíssimo, As Mulheres de Abayomi. Um livro que vem com uma carga de energia, de cultura, de sensibilidade muito grande.
e que quando eu conversei com ele, quando a gente lê o livro e vê que além dele escrever a história, ele teve a oportunidade de ilustrar dentro da sua própria ótica, a partir dos seus sentimentos, unindo a ilustração com o texto e conseguir fazer esse casamento perfeito. Parabéns, Adilson. Então, assim, vamos iniciar perguntando o seguinte: a questão da nossa memória afetiva. O que é que ele trouxe a esse caminhar que você tem hoje? Há algo na sua memória afetiva, no período da sua infância, que fez com que você chegasse a esse caminhar de se tornar designer e escritor? Então, primeiro boa tarde a todas e todos presentes aqui. Obrigado pela presença. Obrigado também à professora Joelma, né, pelo convite. Eu sou Adilson Passos, como ela já falou, designer, autor e ilustrador do livro As Mulheres da Biomi. Uma memória afetiva, né? O que me levou, na verdade, a querer fazer design, arte, nesse sentido, né, do desenho, foi a coisa mesmo do desenhar, né? Que desde criança que eu gosto de desenhar. Então, acho que isso foi sendo... me acompanhou sempre a vida toda, né? E chegou um momento de que eu queria fazer uma faculdade. No primeiro momento, escolhi fazer artes plásticas. Fiz o vestibular, mas aí não estava preparado o suficiente e não passei. Aí, na segunda vez que eu fiz, já refletindo melhor, eu quis fazer para design, porque eu entendia que o design ele pode ajudar as pessoas na comunicação, né? Pode facilitar essa comunicação entre empresas e pessoas, entre culturas e pessoas. Então, essa foi a minha vem da minha memória afetiva essa questão da infância, né? De desenhar, e essa questão do desenho que me levou a chegar à universidade como designer. Uhum. E aí você entra na universidade, faz design e surge de alguma forma, através de algum momento histórico específico, a ideia de escrever um livro e principalmente ligada à questão da ancestralidade, da matriz africana e dessa simbologia que são as bonecas de Abayomi? Na verdade, eu me tornar um escritor foi algo assim de uma necessidade, na verdade, né? Foi uma necessidade porque eu precisava me formar e tinha que escolher um projeto. E aí eu analisando as questões da sociedade e tal, quis fazer um livro que fizesse uma homenagem às mulheres. Só que para chegar nesse produto final, eu tive que passar por algumas questões, né? Por exemplo, quando eu fui escrever o livro, quando eu fui fazer o projeto do livro, antes eu tive que fazer um estágio numa editora para entender como é que fazia um livro, né? Que no caso seria a editora da UFBA, a Edufba, para entender como é que se faz livros. A partir daí, eu escolhi realmente fazer um livro infantil ilustrado e, inicialmente, a história não seria a minha história, não seria essa história. Era a história de uma outra autora, que foi a partir dela que começou essa história de fazer um livro, né? Tá, eu quero fazer um livro e eu preciso de um texto, pode ser seu texto e tal. Só que depois de uma análise feita pela banca da faculdade, né, dos professores, percebeu que esse texto não tinha algumas questões ainda a ser resolvidas. Porque assim, a ideia do livro é fazer um livro que fizesse homenagem às mulheres. Ou seja, colocar a mulher como protagonista da história. Só que o texto que eu tinha anteriormente, ele não era tão adequado, porque ele era contado através do olhar do homem. Então, para ficar mais adequado, eu tive que reescrever essa história. Só que eu não queria reescrever essa história. Eu queria que fosse escrito por uma mulher, ou por mulheres, ou mulheres que discutiam feminismo, né? Porque isso dava um respaldo maior nesse sentido, de que são mulheres que estão falando sobre elas mesmas. Só que, apesar de procurar tanto essas mulheres, pessoas que pudessem escrever, não consegui. Aí, para isso, eu tive que participar de uma disciplina no bacharelado interdisciplinar de artes, né?
no bacharelado em disciplinar de Gênero e Diversidade, com a professora Carol Barreto. E lá eu pude entender um pouco mais sobre o feminismo, sobre as lutas das mulheres, sobre as questões não só do feminismo, mas também socioculturais, Sim, étnico-raciais. Estão tudo imbricado. Os estudos feministas também engloba estudos raciais e estudos sim. De econômicos, né? gênero. Socioculturais. Ah, E assim então, eu pude você entender um pode pouco. se instrumentar, não é? Se instrumentalizar para que compreender um pouco todo esse caminhar e essa batalha da mulher, principalmente a mulher negra, Sim, em relação à sua emancipação, ao seu crescimento enquanto pessoa, cidadã, seu reconhecimento, o reconhecimento da própria cultura afro, da sua beleza, não é porque hoje nós percebemos, eu não posso falar, nunca sentir na pele essa questão, porque apesar de sermos todos descendentes, afrodescendentes, eu sou branca e nunca vou saber o que é um preconceito racial. Eu posso saber o que é um preconceito por ser uma brasileira no exterior, por ser mulher, mas sim, não por ser uma mulher negra, não é? isso. E no meu E caso, assim, mas de qualquer forma, você, enquanto homem, quando você fala assim, é de uma humildade, uma simplicidade muito bacana você dizer que gostaria que fosse escrito por uma mulher, que ela sabe o que sente, mas você conseguiu se colocar no lugar dessa mulher, realizar esse trabalho e fazer despertar esse homem sensível, que hoje é algo que nós precisamos trabalhar muito para sairmos desse estado que vivemos muito em cima do patriarcalismo e do homem que precisa ser forte, não pode demonstrar esse cuidado, esse zelo, essa sensibilidade em relação ao gênero feminino. isso mesmo. Você falou corretamente. Eu não poderia dizer, né, como as mulheres, não falar por elas, porque elas, no caso vocês, é que sabem como é que sentem as coisas da sociedade sobre vocês. Então eu estava buscando justamente essas mulheres que pudessem reescrever, mas eu não consegui. Tive que me instrumentalizar para que eu pudesse fazer isso. E conversando com a própria professora, ela falou, não, você pode sim reescrever esse texto da forma mais adequada, porque os estudos feministas estão ligados a questões raciais, questões econômicas, socioculturais e tal. E eu, como um homem negro, Salvador, morador de periferia, da favela, eu teria esse respaldo para que eu pudesse escrever sobre isso. Não falando pela mulher em si, mas um olhar mais sensível sobre a questão da mulher na sociedade. Porque Uhum. eu escrevi esse livro, quis fazer esse livro para homenagear as mulheres, porque na época, em 2014, e até um pouquinho antes, eu já analisava essas questões na sociedade, né? Sobre ver nos noticiários a violência frequente contra as mulheres, de parceiros, namorados, que não aceitavam a separação ou violentava as mulheres de alguma forma, sequestrava. E isso me deixava muito inquietado e ainda me deixa até hoje, porque eu acho que ninguém é dono de ninguém, né? Se as pessoas não podem estar juntos, se os dois não querem, cada um pro seu lado e cada um vive sua vida, ninguém é dono de ninguém. Isso. E aí vem Então, a questão do respeito realmente ao indivíduo, à subjetividade de cada um. E hoje, infelizmente, no período que nós estamos vivendo de isolamento, as pesquisas mostram que, em função desse convívio que está sendo realmente obrigatório dentro do lar, e da própria mulher, a maioria, tem um trabalho informal e hoje precisar cada vez mais do seu marido, nós tivemos, tanto na China, na França, na Inglaterra, várias pesquisas têm saído, e aqui no Brasil, um aumento muito grande do feminicídio, né, e até das denúncias mesmo ao Disque Mulher, ao 180. Então, é algo que a sua obra foi uma obra editada em 2018, não é? Acredito muito também respondendo às leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que realmente isso mesmo. obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana,
como obrigatória dentro das escolas de ensino básico. Então, é muito atual o seu livro, porque traz de uma forma poética, rica, um assunto extremamente necessário para ser discutido nos momentos atuais, sobre a mulher, sobre a cultura negra, realmente a valorização da nossa cultura, e, ao mesmo tempo, um poder simbólico muito grande do brincar para a criança, porque você traz a história das bonecas de Abayomi, e que tem uma Isso mesmo. representação lindíssima. Então, essa é a pergunta. Assim, você já falou um pouco quais são as principais temáticas do seu livro, e eu queria que você falou um pouquinho também do seu objetivo em relação à escrita do seu livro As Mulheres de Abayomi. E aí eu lhe pergunto, o que que você pode esclarecer para a gente em relação à narrativa, ao enredo de sua história, que logo, logo você vai contar a história, mas principalmente do simbolismo e significado das bonecas Abayomi. Então, o enredo da história fala justamente sobre isso, né? Sobre as mulheres, uma sociedade que as tarefas são divididas entre homens e mulheres, né? Esse padrão que a gente já conhece de que homem faz isso, mulher faz aquilo. E chega um certo momento que as mulheres não... Elas começam a refletir sobre a situação e elas querem mudar, elas querem realmente fazer outros papéis e que os homens também contribuem de outras formas com elas, né? Então, compartilhar papéis. E um dos grandes símbolos dessa comunidade é a boneca Abayomi. Ela simboliza amor, proteção e tudo de melhor que uma pessoa pode dar de si mesma a outra pessoa. E essa boneca é uma boneca que, dentre várias histórias que existem sobre ela, tem duas. Tem uma que se sobressai na internet, que é a que fala que as mulheres vieram nos navios negreiros e que, no momento de sofrimento, elas não tinham como cuidar muito dos filhos, né? Não tinha como amenizar tanto aquele sofrimento. Para fazer isso, elas tiravam da própria roupa retalhos de pano e faziam bonecas pequenininhas, né, de pretas, para dar para os seus filhos, essas bonequinhas assim, Sim, e faziam para dar seus filhos, para que eles ficassem entretidos, brincando e não sofressem tanta violência naquele momento ali dos capatazes. Só que sim, essa história é uma história, assim, é praticamente uma lenda, né? Ninguém sabe se isso é sim. real, mas ela funciona assim para sensibilizar de alguma forma, mas e também tem uma outra pessoa que nos anos 80 aqui no Brasil, chamada Lena Martins. Ela Sim, é maranhense, mas ela mora no Rio já desde os anos 80. Ela conta que essas bonecas, ela trabalha com ela desde essa época, dos anos 80. Que ela cresceu com a mãe dela, né, que é costureira, e dentro daqueles retalhos de pano todos que ela tinha, ela começou a construir essas bonecas de pano, com nozes, sem cola e sem costura. Então, desde os anos 80, que ela difunde essas bonecas, trabalhando a autoestima da mulher negra, fazendo oficinas. Tem até uns bebezinhos também que ela faz. Então, a Lena Martins é uma grande mulher negra, educadora, que difunde essas bonecas aqui pelo Brasil. E muita gente aprendeu com ela. Ela faz oficinas até hoje. Inclusive, acho que ela vem até para a Bahia esse ano fazer uma oficina lá em Porto Seguro. Espero que sim. E é uma boneca que tem muito simbolismo porque ela traz a representatividade do negro, né? Bonecas negras para as crianças, a cultura africana, de alguma forma, a ancestralidade. Ela representa, além disso, ela representa esse simbolismo do amor, da proteção e de tudo melhor que a pessoa pode oferecer de si mesma, como as mães, nessa história contada no navio negreiro, faziam para dar seus filhos, né? O E maior amor que ela tinha naquele momento é esse. é esse. E assim, independente de ser uma lenda ou não, quando nós paramos para pensar no objeto, na boneca, no brincar, e sabendo o quanto a brincadeira faz com que a criança ela possa trabalhar os seus medos, suas angústias, ressignificar esses sentimentos e poder realmente facilitar a sua reconstrução, o seu eixo. Então, nós sabemos que além de ser da importância do brinquedo e da leitura, que eles trazem essa importância realmente em resolução de conflitos emocionais, nós teremos também essa questão que você trouxe, da identificação imediata, porque era muito comum
pelo menos na minha infância, nós encontrarmos as bonecas todas brancas. Era difícil encontrar uma boneca negra. E quando surgiu, surgiu uma boneca morena, né? E logo depois é que começou-se essa busca por brinquedos que as crianças negras pudessem se identificar. E, ao mesmo tempo, a valorização de uma etnia. Então, assim, nós estamos aqui mantendo esse diálogo em relação a uma obra que vai nos dar um leque muito grande de oportunidade de discussão em torno do nosso cotidiano, porque a sua obra ela traz tradição, valores, emancipação feminina, ela realmente mostra também a questão do símbolo, do simbolismo desse amor, da demonstração de afeto, não só pelas mães e filhos, mas também dos pais, dos homens perceberem a mulher e poderem valorizar, dividir esse trabalho do educar seus filhos e, ao mesmo tempo, demonstrar o seu amor. Então, é uma obra riquíssima e nós precisamos difundir. Eu vi aqui a nossa querida Beatriz, que é diretora da Escola Guerreira Zeferina, que fica no subúrbio ferroviário, ela dizendo que faz questão de você ir lá, dar um pulinho. Nós conhecemos o trabalho fantástico que é feito na Guerreira Zeferina. Ela diz que faz questão de sua presença lá para bater papo Verdade. com as crianças. Hoje Pode nós também contar. temos, além dos nossos convidados, temos algumas crianças também que foram convidadas da rede municipal e alguns colegas, professores de rede municipal, rede estadual e privada. E para que os livros dos nossos autores baianos eles sejam divulgados, sejam adotados na escola, nas nossas escolas, que nós precisamos valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso povo, né? Os nossos Com artistas, os certeza. nossos escritores. Então, assim, eu Olha, vou pedir que Letícia, você... Pois não. olha, tem aqui uma Letícia Paulina, né? Uma amiga minha, contadora de Sim. história, atriz. Ela tá falando aqui que eu me emociono com essa história. Ela conta sempre essa história, né? Porque ela é contadora de história, então ela tá sempre contando essa história e sempre me convida para ver. E eu também me emociono com ela contando essa história. Ah, que bacana. Pois Ó, é, e aí você ficou hoje de contar essa história pra gente e eu vou ensinar um pouquinho como é que se constrói a boneca Biomi. Que o interessante é que é dito o seguinte, que não como elas arrancavam os panos da barra da saia, da sua própria roupa e não tinha nenhum outro instrumento, ela é toda feita de nó e não precisa de sim, mais nenhum material além dos retalhos de pano. Não é isso? sim. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Eu pensei em fazer um livro infantil ilustrado e com essas duas temáticas, né? Da mulher e também sobre a questão da representatividade do negro em livros infantis, porque ainda é muito pouco, né? Essas produções que a gente precisa ter mais isso, né? Na televisão, em filmes e novelas e nos livros também. E pensando nisso, eu tenho aqui o chamado aquele storyboard, né? Do livro, Sim. que ele começou assim, ó. Aqui é a Você boneca foi do livro, fazendo a boneca do livro. tá vendo? Sim, com as suas Esse, ilustrações. com as ilustrações. Algumas foram modificadas, outras ainda continuam, como essa aqui. Uhum. Ele foi pensado com essa temática já para criança de 0 a 6 anos, né? E, na verdade, todas as idades, porque nessa fase da vida que a gente aprende muita coisa, que a gente leva, né? Os valores Isso. que a gente leva. E falando sobre esses assuntos de igualdade, de respeito, de valorização da mulher, isso é importante já nessa idade para que esses pequenos cresçam valorizando uns aos outros, vivendo de forma harmônica, né? Para que no futuro Sim. as coisas sejam diferentes, né? Para que não esteja mais essa questão do machismo tão forte como ainda existe até hoje. Então É. essa foi pensando nessa contribuição de trazer.
a homenagem às mulheres e também a representatividade do negro em livros infantis, para que as crianças saibam que haja também uma diversidade. Nós somos um povo miscigenado, né? Brancos, índios e negros, e nós todos precisamos ser representados. Essas mídias Exato. todas que a gente... É porque quando a criança lê, a leitura ela emancipa. Ela não é um entretenimento, ela é emancipação, ela permite essa reflexão, ela permite a construção de valores. Então, a partir do momento que nós começamos dentro da escola a discutir e a trabalhar de forma simbólica, porque a literatura trabalha de forma bastante simbólica e mexe, envolve traz para a gente sentimentos, emoções que vão estar relacionados à nossa realidade, ela vai, com essa história, ela vai tornar assim, um nível de naturalidade muito grande em relação a essa divisão de tarefas, em relação a esse cuidado com o outro, ao respeito. Eu acredito que essas gerações que estão sendo trabalhadas agora com esse intuito de um ser mais crítico, mais humano, mais altruísta, nós teremos no futuro uma sociedade muito mais justa, mais igualitária, né? Compreendendo realmente a subjetividade do sujeito, respeitando o espaço do outro, vivendo para a coletividade, e não como nós temos hoje, muitas vezes, uma tendência ao individualismo muito grande, sem pensar no outro, sem pensar nas consequências das nossas ações para com a sociedade, o quanto nós podemos contribuir positivamente para a nossa sociedade. Isso, com Né? certeza. E eu falar uma coisa interessante, que é sobre a valorização dos autores baianos, autores também, autores negros, Sim. porque nós estamos começando a, né, contar a nossa história, né? Também mostrar nossas verdades, contar a nossa história a partir de nós mesmos, para que as crianças e adultos, né, tenham esse contato com a cultura afro-brasileira. Eu tenho aqui uma indicação também para vocês, que é de Ana Fátima, As Tranças da Minha Mãe. Ah, Um que livro muito querido. lindo, que fala de Akin. Akin falando sobre a mãe dele, sobre o afeto que ele tem com a mãe dele. Então, esse é um livro que eu recomendo, que fala do amor, né, do seu filho, que ele tem pela mãe, pelo afeto, pelos cabelos que a mãe tem. Então, é uma coisa muito bonita esse livro. Eu As recomendo. tranças de minha mãe. É. Tem também um jogo que eu recomendo, que é chamado Afro-Históricos, que é um jogo de cartas de personalidades negras, Sim. de uma amiga minha chamada Polly Amaral. Poliana é designer, e ela criou esse jogo também na faculdade, e agora está comercializando com personalidades negras. Muito interessante também para brincar com as crianças, com a família, entendeu? Sim, muito bacana, até porque nós temos várias personalidades intelectuais negros que nós precisamos trabalhar dentro da escola, porque nós vivíamos numa sociedade onde a valorização era apenas da cultura ocidental, de onde tudo que vem da Europa é que era realmente valorizado. E, assim, não foi à toa que também as pessoas negras foram chamadas de escravas e não de pessoas de homens e mulheres escravizadas, porque, na Sim. verdade, a intenção era a submissão, a compreensão de um ser submisso, passivo, de um ser inferior. E, na verdade, o que a gente trabalha hoje é o ser em momento que nós temos hoje de vivência de uma escravização. Ele foi escravizado ou está sendo, infelizmente ainda nós temos essa Eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. e sim, eles Então, foram escravizados. Então, é muito importante, até na linguagem que nós isso. estabelecemos com os nossos alunos, deixar isso claro em relação à igualdade. Nós somos seres subjetivos, cada um de nós é um universo, mas todos nós somos iguais em potencial, em direitos, todos nós podemos realizar os nossos sonhos, e sua história traz isso, traz essa bagagem de que
na própria história, a história da boneca, ela é cheia de ternura, de coragem, ela resgata sonhos. Então, vamos lá para a contação da sua história? Vamos sim. Né? Está todo mundo curioso já, quem não conhece. Então, esse aqui é As Mulheres da Baiomia e Adilson Passos. Você pode ampliar um pouquinho mais para enxergar melhor. Aumentar só um pouco. A imagem? Não, o livro. O livro. Aumentar aqui. Sim. E começa assim. Ao ser divino que habita em cada um de nós. Há muito tempo, existia um povo chamado Abayomi. Abayomi é uma língua iorubá que significa aquele ou aquela que traz a felicidade ou encontro feliz. Nessa comunidade, as tarefas de homens e de mulheres eram bem separadas. As mulheres costuravam, cozinhavam, lavavam e tomavam conta das crianças. Os homens, por sua vez, caçavam, protegiam suas famílias e tomavam todas as decisões importantes da comunidade. Um dos grandes símbolos desse povo era a produção de bonecas feitas com retalhos de pano, símbolo de amor, proteção e tudo de melhor que uma pessoa pode oferecer de si mesma a outra pessoa. As mulheres, as mães, quando estavam prestes a dar à luz a filhas ou filhos, rasgavam das suas próprias vestes retalhos de pano e, com pequenos nós, sem o auxílio de qualquer outro material, produziam e presenteavam as crianças com essas bonecas. Um dia, as mulheres fizeram uma reunião, pois ansiavam por mais liberdade. Elas queriam ter o direito de caçar, lutar e pescar. E questionavam-se: por que os homens não cuidam das crianças? Por que não podemos dividir as tarefas igualmente? Os homens ficaram insatisfeitos com o que ouviram. Afinal, para eles estava tudo bem. E se recusaram a falar sobre esse assunto. Não queremos mudanças, disse o líder. Dias se passaram e um anúncio de guerra foi dado. Um povo nômade ameaçou invadir as terras da Baiomí. Um povo nômade ameaçou invadir as terras da Baiomí. Os homens prepararam as armas e os suprimentos, porém sabia-se que os rivais estavam em maior número. E por conta disso, as mulheres também quiseram lutar. Mas os homens não permitiram. Então, eles foram para a batalha. Entraram na mata e perderam-se de vista. O que eles não sabiam, porém, é que uma parte dos inimigos havia preparado uma emboscada e esperavam próxima à comunidade para invadi-la. As mulheres, com a intuição que elas têm forte, sentiram que algo estranho estava acontecendo. Esconderam as crianças numa antiga caverna e armaram-se. Quando os invasores cercaram as terras da Baiomí, encontraram as mulheres estrategicamente colocadas. Assim elas foram valentes, lutaram com toda a força e coragem e venceram os inimigos que não esperavam resistência. Olha a cara desse aqui. Algum tempo depois, os homens da comunidade retornaram da guerra. E eles souberam do ocorrido. Eles perceberam o quanto estavam errados em relação à força das mulheres. E todos decidiram que, a partir de então, todas as tarefas seriam compartilhadas. Os homens também deveriam cuidar das crianças, cozinhar, costurar e lavar roupas. E da mesma maneira, as mulheres poderiam caçar, lutar, pescar e participar de todas as decisões importantes da comunidade também. E como sinal de um novo modo de vida, os homens fizeram com retalho das suas próprias vestes
bonecas Abayomi para todas as crianças, firmando assim a igualdade de direitos e deveres, o respeito e o amor fraterno em toda a comunidade Abayomi. Muito bom. Maravilha. Pois é, e aí Obrigado. essa história super sensível, bonita, e fica aquele desejo de que ela chegue nas mãos das crianças, de que elas possam ler, discutir, brincar com essa boneca, aprender a valorizar o que o outro, né, tem a dar, né, a valorizar cada ser humano, porque o Abayomi quer dizer o encontro feliz. Que todos Encontro feliz. consigamos fazer do encontro com o outro um momento de felicidade, de crescimento, de esperança, de potencializador, um momento potencializador do outro ser humano que está na relação conosco. Se nós conseguirmos chegar a esse momento, eu acredito que o mundo realmente será um mundo muito, mas muito melhor. Né? Então, parabéns Eu a Dilson. acredito que nós. Obrigado. Eu acredito que nós somos parte de uma coisa só, né? De uma energia só. Todos nós Isso, somos uma coisa só. Então, se eu sou você, se eu te respeito e você me respeita, o mundo será melhor. sem Não é isso? dúvida. A base da nossa relação tem que ser essa, do respeito e da valorização do ser humano. Ser Nós humano. formamos um único corpo, né? Com certeza. Uma única energia nesse universo. E temos que vibrar pelo que é melhor, melhor para todos nós, para a humanidade. Para a E aí, humanidade. então, como presente, eu espero que nesse momento assim da pandemia, as famílias elas aproveitem para resgatar momentos de identidade familiar, momentos de reconstrução de suas histórias, de trocas, que isso era muito comum, as trocas das contar histórias, de músicas favoritas, de brincadeiras, parlendas, o quanto é importante nós deixarmos essa vida que hoje nós temos assim, cada cômodo tem uma televisão e cada um tem o seu celular na sua mão. E esse é o momento para que a gente possa justamente resgatar essa identidade familiar, trabalhar com a literatura, fazer um momento de troca, de brincadeira. E vamos então aprender a fazer a bonequinha Bayomi, para que nós possamos fazer como as mães faziam, entregar nas mãos dos nossos filhos ou dos nossos amigos e dizer: aqui está o melhor de mim. E eu lhe dou o que está, é o melhor que eu posso fazer por você, por nós. Né? Então, o que, que a gente precisa? Eu tinha apostado para vocês que nós precisamos de uma tirinha maior e nós vamos simplesmente dobrar essa tirinha e fazer o primeiro nozinho. Esse primeiro nozinho é o nozinho que vai formar a cabecinha da boneca, tá? E aí, depois, esse nozinho não tá querendo sair não, viu, gente? É aqui, Vamos lá. né? Pronto. Aí nós temos aqui o primeiro nozinho, já é a cabecinha dela. Vamos fazer o outro nozinho na ponta, que vai ser o pé, ó, o pezinho. Estão vendo aqui? Aí agora outro nó na outra ponta. E nós teremos o outro pezinho. Então aqui nós já temos a cabeça, o corpo e os pés. Quando nós pegamos a outra tira menor, nós vamos Pera, abaixo da cabeça. tá rápido, não, tá rápido. Tá rápido? Vou dar um tempinho. Tá. Todo mundo já conseguiu? Vou lá. Vou dar um nozinho no meio, abaixo da cabeça, com outro pedaço de tecido. Certo? Reparem aqui. Eu dei o nó. E aqui, gente, vai ser o braço. E nós vamos agora fazer a mãozinha da boneca. Vocês estão vendo? Vamos lá. Vamos fazer a mãozinha da boneca com outro nozinho na ponta. Letícia quer saber se eu vou cantar. Ela quer que eu cante uma música. Ai, que Depois, maravilha! Você também canta, é? eu canto. Maravilha!
Obrigado, Dira. Olha, Dira nós Fernandes, temos... Dira Souza Fernandes, que está aqui na Sim, live com a gente. Ela tem uma bacana. casa de cultura lá, ela participa de um grupo que tem uma casa de cultura lá em Porto Seguro, que se chama Casa de Cultura Abaiomi. Que lindo, que bacana, Ela está fazendo, parabéns. ela tá fazendo exposição de bonecas Abaiomi, já fez uma primeira, vai ter uma outra exposição. A primeira participei em novembro passado, com a exposição dela lá de bonecas Abaiomi. Ela está pegando bonecas Abaiomi de vários artistas do Brasil para fazer essa exposição lá. Que bacana, maravilha. Traz aqui para Salvador também. Bom, aqui agora nós já temos a bonequinha, né? Temos a cabeça, as mãozinhas, os pezinhos. Vamos levantar, colocar as mãos para cima. Por quê? Porque agora nós vamos fazer o corpinho dela. Elas estão aqui, eu vou deixar ela aqui ao lado. E vou pegar aqui a vestimenta. Então, eu tenho um retalho, que eu também vou dobrar de forma igual. Depois eu vou tornar a dobrar. Estão vendo aqui? Tá dobradinho, eu vou tornar a dobrar aqui. Porque nessa pontinha, nesse ângulo, eu vou fazer o corte. Na época não existia, não se usava a tesoura. Ela apenas amarrava o tecido e dava o nó no meio. Hoje as pessoas ensinam pelo menos fazendo esse único corte. Aí você pega a bonequinha, coloca aqui. Ela se vestiu. Vamos levantar os bracinhos dela. E aqui, gente, nós vamos... Deixa eu puxar as perninhas. Nós vamos dar... Estão vendo aqui que ela já está aqui, ó, com o vestidinho. Esse vestido, inclusive, tá grande nela. Tem gente que gosta de fazer o vestidinho mais curto, o vestidinho mais longo. E aí nós Eu faço, vamos dar... eu faço Oi, a oficina, eu faço a oficina nas escolas, sim. mas eu faço diferente desse jeito. Aí você já Eu, pode eu faço mostrar aí pra gente. Olha, eu tô dando aqui mais ou um menos desse nó, jeito. o lacinho do cinto dela, tá? E aqui tem o lacinho do cinto. Então, eu tenho o lacinho do cinto. Aqui nós temos as perninhas. Agora, o que é que eu preciso? Eu tenho aqui ela já pronta. E a gente pode também colocar um turbante. Eu vou cortar um pouquinho essa saia, porque está muito longa. Eu vou cortar um pouco essa saia, sem cortar os pezinhos da nossa boneca, para que apareça realmente o pezinho dela. Posso cortar também um pouquinho esse cinto. Antes ter mais para a gente cortar do que faltar, né? E aí nós Eu, temos a bonequinha. E se quiser, nós também podemos colocar um turbante. E aí eu dou outro nozinho na cabecinha e coloco o turbante. A gente pode dar o laço, pode dar o nó. Aí vai ficar a gosto de cada um, a criatividade de cada um. Então, nós temos aqui a bonequinha Baiomi. Gostaram? Nós temos... Aí você organiza direitinho o vestidinho dela, sapatinho, bracinho. E doa. E dá, oferece. maravilhoso você, Jássio. Eu tenho mais 3 aqui em casa. Pronto, tá Eu tenho aqui a vários. nossa boneca. Ó, eu tenho essa, eu faço assim, né? Com o vestido, eu Sim, faço um pouco, fico arredondado. Eu faço um círculo com tecido sim. para ficar arredondado. E eu Isso fiz vai aqui, muito dar. Pronto, ficou arredondadinha aqui. deixa eu ver aqui se eu termino. Gostaram da minha, gente? A sua tá ótima. A sua tá Ó, a minha aqui, linda ó. também. Linda. Eu deixei lá na frente, tem outras 2 aqui, já prontas. Uma feita por minha filha, outra feita por mim. Pois é, então assim, nós terminamos a nossa live. Já que você vai cantar, eu vou te explorar mais um pouquinho. Mostra aí seu talento. A arte é movimento, é libertação, é inspiração. Então fique à vontade, Adilson.
Muito obrigada Obrigado. assim, a todos os participantes, muito obrigada por você nos presentear essa tarde com sua presença, com a explicação do seu trabalho. Vamos valorizar a nossa cultura. Nós precisamos oferecer a essas crianças instrumentos que elas se sintam valorizadas, que elevem sua autoestima e que elas percebam quanto elas são preciosas e potencialmente repletas de amor, de inteligência, de sensibilidade. Obrigado pelo convite. Eu espero que todos e todas tenham gostado. Essa é a minha forma de contribuir para, de alguma forma, né, com a nossa cultura, com nossas crianças, sejam elas negras ou brancas, entender que existe uma diversidade, que precisamos ser representados todos e todas. E eu queria só responder umas perguntinhas aqui, que é Uma paradinha, não sei se a internet travou. Adriel, todos que estiveram aqui, Laís, Leila. Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, um adeus. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Oh, eu sou a minha própria embarcação, sou minha própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram, não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Cada rua dessa cidade cinza sou eu. Olhares brancos me fitam, há perigo nas esquinas, e eu falo mais de 3 línguas. E a palavra amor, cadê? 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 É isso, amor Então, está dentro de todos nós e que ele possa ressurgir e que possa ser expresso a cada dia, a cada olhar, a cada conversa, a cada diálogo. É isso que o mundo precisa, de amor. Essa música é sua, a Rosana está perguntando. não, essa música é de uma cantora baiana. Dei uma paradinha de novo. Travou um pouquinho, não foi? Oi, travou aí, não foi? Foi, travou. Mas essa música é de uma cantora baiana. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todas e todos, amigos presentes, Jasf, Dira, Lu, e a Joelma agradecer pelo convite. Eu Depois que eu quero fazer uma agradeço. outra live só do livro e ensinando o meu jeito de fazer as bonecas da Biomi.
Bacana, Mas eu vou vale, divulgar. beleza. E aí, muito bom. Quando você fizer, nos avise, porque nós estaremos aqui para assistir. E muito obrigada por sua presença, por sua luz, que esse amor seja realmente presente em nossas vidas, hoje e sempre, e que nós possamos difundir, divulgar ao máximo a nossa cultura, a literatura, a importância da leitura, incentivarmos essas crianças a ler todos os dias, de fazer da leitura um grande prazer e um grande aprendizado. Eu agradeço a todos também e convido vocês a conferirem a Tia Jo Conta e Encanta. Vou estar fazendo a contação de sua história, Dilson, da minha forma, professora artista, que eu descobri um pouco para fazer durante essa pandemia. É um canal no YouTube para as crianças, sem nenhum fim lucrativo. A ideia é justamente disseminar a cultura, ter esse momento de experimentar a fantasia, mergulhar, embarcar no mundo da magia, que é algo tão fascinante e tão enriquecedor para as crianças. E para mim é um grande prazer. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Sábado que vem nós teremos poesia, Dilson. Você já está convidado. Vai ser com uma professora maravilhosa, uma artista de alma, professora Rosana Pires. Ela está participando agora. E logo depois nós teremos também uma autora baiana que trabalha com. Ela escreveu a Lica, da editora Caramurê. Eu não sei se você já conhece, é Regina Luz. Então, vamos aí fazendo a cada final de semana esse momento muito bacana para estar divulgando os nossos artistas, os nossos autores e seguir em frente no caminho da cultura do nosso povo, a valorização. Um beijo grande. Tchauzinho, Obrigado. Adilson. Tchauzinho, gente. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, Prazer. tchau.